Ei, gente, tudo bem? Aqui é a Laura e o vídeo de hoje é um vídeo que surgiu de uma pergunta que eu recebo bastante, que é recomendações de quadrinhos para quem quer começar a ler quadrinhos, né? E eu separei seis títulos completamente diferentes entre si, que eu acho que vão conquistar pelo menos uma pessoa, vão ser do gosto de pelo menos uma pessoa, algum desses aqui. E são quadrinhos que eu pensei com temáticas completamente diferentes, com linguagens diferentes, formatos diferentes, completamente diferentes entre si, que é para conquistar mais pessoas e para você achar pelo menos uma indicação para você começar a ler quadrinhos. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like, se inscreve aqui no canal, porque isso faz toda a diferença e bora lá. Vou começar com uma indicação de quadrinho, que foi um dos quadrinhos que eu li que me fez querer ler cada vez mais HQs, que é Nimona. Nimona é um que, assim, quem acompanha o canal, o blog há algum tempo, já cansou de me ouvir indicar Nimona, mas eu não vou deixar de indicar de novo aqui, porque eu acho que ele é um quadrinho que tem uma linguagem muito acessível, ele é lindo, tem uma história inteligente, sabe? Tem uma reviravolta interessante. E eu amo o traço. E o que eu mais gosto de Nimona é o senso de humor dos personagens. A autora traz uma sensibilidade maravilhosa para os personagens e isso transparece muito nas páginas de Nimona. E é um quadrinho fácil, acessível e mistura de tudo um pouco, assim. O que eu mais gosto de Nimona é que é um quadrinho que não se leva a sério. Nimona, ela é uma anti-heroína, né? Ela supostamente seria uma vilã, mas a autora aborda isso de uma forma muito engraçada, muito bonitinha também. E tem um pouquinho de tudo em Nimona. Tem uma atmosfera medieval, tem comédia, tem romance, tem aventura, tem ciência, tem ironia, muito inteligente nos diálogos, enfim, tem um pouquinho de tudo em Nimona. Então, assim, é um quadrinho que não tem erro, de verdade. Todo mundo que eu indico ama Nimona. Então essa aqui vai ser a primeira recomendação para quem quer começar a ler HQ. A próxima recomendação é do último que eu li dessa lista, que é Arlindo. Arlindo é já um dos meus quadrinhos favoritos de 2021. Ele acabou de sair pela Seguinte, que é um selo da Companhia das Letras. E Arlindo, ele é uma das coisas que eu mais gosto, não só, né, pelo traço, enfim, por todas as cores, é uma HQ bem chamativa, assim. Mas é uma história regional, se passa no Nordeste e tem várias referências à cultura pop brasileira e eu acho que todo mundo, em algum nível, vai conseguir se identificar. O Arlindo, ele tá numa fase que ele tá se descobrindo, que ele tá descobrindo como ele se relaciona com as pessoas, o lugar que ele ocupa no mundo e tudo isso de um jeito que acho que qualquer um já viveu na pele de alguma forma ou já esteve perto de alguém que passou por isso. E a autora faz isso de um jeito maravilhoso, maravilhoso, para vocês terem noção das referências, né, que regionais e bem brasileiras que a gente tem. Aqui atrás, é o seguinte, sempre coloca um gráfico, né, de este livro contém. Aí aqui tá, amizades incríveis, conflitos familiares, primeiro beijo, conversa no MSN, porque ele se passa no começo dos anos 2000, e botijão de gás com roupinha. Então também é um livro que a magia de Arlindo é feita nos detalhes. E é uma história que eu recomendo muito, 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 muito. É aquele para deixar o coração quentinho, sabe? Então Arlindo não podia deixar de estar nessa lista. Outra recomendação, essa aqui é para todos os gêneros, para todas as idades, que é uma HQ adaptada de um livro, e eu já fiz um vídeo com algumas HQs que foram adaptadas, que eram originalmente histórias publicadas em livro. Vou deixar aqui nos cards para quem quiser assistir, que é A Revolução dos Bichos. E essa eu acho uma HQ interessante para quem quer começar a ler quadrinhos, porque pode ser tanto para quem não tem familiaridade com alguns clássicos, né, se assusta um pouco de pegar alguns clássicos para ler, como pode ser o caso de A Revolução dos Bichos, apesar de ser um livro simples de ser lido, como também pode ser para aquele leitor que já está acostumado, né, a ler seus livros favoritos, enfim, já tem um gênero que ele tem familiaridade e pode ler nos quadrinhos para começar a ter esse contato com esse tipo de publicação de histórias, né? E essa edição, ela foi publicada pela Companhia das Letras, né, no selo Quadrinhos da Companhia, e tem uma resenha desse aqui, tem de Nimona,
e da Revolução dos Bichos. Em breve também vai ter de Arlindo. Todos que tiver resenha eu vou deixar aqui na descrição. E esse aqui eu gosto bastante porque tem pouco texto, o que pode ser uma boa para quem tá começando, né, a ler quadrinhos. E eu gosto muito, muito do estilo do artista também, então eu sou meio culpada em dizer. Mas a Revolução dos Bichos é a terceira indicação para quem quer começar a ler quadrinhos. Minha quarta indicação é uma HQ um pouco mais histórica e, inclusive, foi o primeiro vídeo desse canal, curiosidade, que é o Mulheres na Luta, 150 anos em busca de liberdade, igualdade e sororidade. Eu pensei em colocar esse aqui na lista porque ele é uma forma de, como eu falei, trazer um pouquinho de HQs com propostas completamente diferentes, né, quadrinhos que abordam, enfim, outras coisas. E essa aqui é uma HQ mais histórica e eu acho que é uma forma interessante, tanto porque tem uma linguagem acessível, né? Ela é pelo selo Seguinte, que é o selo jovem da Companhia das Letras, como também ser uma referência interessante para quem quer explorar outros gêneros, mas no mesmo caso dos clássicos, né? Tem medo de, às vezes, pegar um livro que acha que vai ser um pouco mais denso, mais difícil. Então, nesse caso, a história, né, dos 150 anos do movimento feminista é uma forma interessante de ser estudado, enfim, ter esse contato pelos quadrinhos. E é uma HQ que não é grande, ela é bem rápida de ler, até pelo formato, ela tem também pouco texto, então ela traz as informações de forma sucinta, do jeito que tem que ser. Para quem quiser, olha que maravilhosa. Para quem quiser aprofundar, tem outras referências, essa aqui é realmente uma porta de entrada, toda colorida também, então ela é um deleite para os olhos. Então eu pensei que essa também seria uma boa indicação para entrar nessa lista. A quinta indicação de quadrinho é Coragem, e essa também é uma história em quadrinho que eu adorei, me marcou muito, eu li ano passado. E ela tem um formato que eu acho que é mais comum para quem não está acostumado a ler quadrinhos, que é um formato de gibi, que eu imagino que seja um tipo de HQ que as pessoas tenham tido mais contato, né, quando mais novas, enfim. E ela segue um padrão bem tradicional, assim, no formato mesmo, então algumas pessoas têm uma certa dificuldade de entender quando o artista extrapola um pouquinho, né, abusa da criatividade com os quadros, né, dentro das páginas. E essa aqui não, ela é bem quadradinha nesse sentido, ela é bem certinha, então eu escolhi ela também por isso, por ter um formato e uma apresentação mais simples para quem quer começar a ler quadrinhos. E além da temática que eu acho super importante da gente, enfim, ter contato com esse tipo de história, que fala um pouquinho sobre as nossas inseguranças, essa fase de transição da infância, né? E ela fala um pouquinho sobre algumas questões que até pouco tempo atrás talvez a gente ficasse com receio de tratar, ou de falar com as pessoas, ou de falar em voz alta. E virou um fenômeno infanto-juvenil, então pensei que também seria uma boa referência para quem quer começar a ler. E lembrando que o link para todos esses livros, para quem quiser conferir sinopse, quiser saber um pouquinho mais, vai estar aqui na descrição também. E comprando por esses links, vocês não pagam nada mais, mas me ajudam com uma pequena comissão. E por fim, eu tinha pensado em colocar 5 HQs, mas não resisti, coloquei 6 HQs, porque eu tinha que incluir O Príncipe e a Costureira, que foi, se não o meu favorito, foi um dos meus quadrinhos favoritos de 2020. Vou deixar esse vídeo aqui também para quem quiser mais opções. Eu falo muito de quadrinhos aqui no canal, então vou deixar aqui os melhores quadrinhos de 2020. Mas também tem um vídeo resenha de O Príncipe e a Costureira, que eu falo por que esse quadrinho é tão maravilhoso, que também vai estar aqui nos cards para vocês assistirem. Mas por que eu escolhi esse para entrar nessa lista de quadrinhos para quem quer começar a ler quadrinhos? Além de ser uma HQ muito fácil de ler, muito fácil, porque também tem pouco texto, e assim como Coragem, tem um formato que lembra bem o gibi, ela também aborda de forma leve uma história que é simplesmente impossível parar de ler. E fala um pouquinho sobre o Sebastian, um príncipe que, enquanto os pais dele estão numa caçada para uma noiva, né, para ele conseguir dar seguimento ao que se espera que um príncipe faça, né, numa linhagem real, ele se diverte e se encontra, né, expressa quem ele é à noite, se vestindo com os vestidos feitos por sua melhor amiga, Frances, e conquistando Paris com os looks incríveis e espalhafatosos, né, e que vão muito na contramão do que a moda da época, né, da alta costura pregava.
E é um quadrinho que, além de eu ter lido ele de uma vez, quando eu li, eu não consegui parar de ler. Eu achei impossível largar. Ele parece ser grande, mas como eu falei, ele tem pouco texto, né? E o texto é bem grande, os balões são muito grandes também. Eu acho legal, para quem quer começar a ler quadrinhos, explorar um pouco de uma literatura que sai um pouquinho da caixinha e, por que não, começar com um livro que traz algum tipo de representatividade. Então, não podia deixar de indicar O Príncipe e a Costureira também, mas, para saber um pouco mais, o vídeo sobre o quadrinho vai estar aqui nos cards. É isso, essas foram as minhas 6 indicações de quadrinhos para quem quer começar a ler quadrinhos. Se você gostou desse vídeo, por favor, não deixe de dar um like aqui no vídeo e se inscrever no canal, isso ajuda pra caramba e vai gastar alguns segundinhos só pra você fazer isso. E me conta aqui nos comentários se você gostou das indicações que eu dei e quais outros quadrinhos você colocaria nessa lista, porque quem sabe dá pra fazer uma parte 2 desse vídeo. E não esquece de me seguir nas redes sociais para acompanhar o conteúdo que eu posto sobre livros, literatura e mercado editorial em outras plataformas. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!